sobre sexual. Eu acho que, né, então, eu levei esse comentário para o meu primo e falei, mas eu uso cueca, quem mesmo vai querer uma menina que usa cueca desse jeito? Ele falou, meu bem, a pessoa que estiver com você vai te amar independente do que você usar, independente do que for, né? Então, aquilo me ajudou muito a me aceitar. E hoje em dia eu me aceito do jeito que eu sou. Eu sou a Mary Jane, me apresento como a Mary Jane, eu uso os dois pronomes, mas eu me reconheço muito mais fazendo parte da comunidade lésbica. E é isso, assim, foi um processo, estamos em processo, né, que nem a Laís comentou do nosso relacionamento, que eu sou uma pessoa não monogâmica, eu sou uma monogâmica. E aí quando eu conheci ela, eu falei isso pra ela, e ela falou, tá bom, mas eu não sou. Eu falei, tudo bem, mas eu quero você, então vamos seguir. E aí hoje em dia ela traz pra mim e fala, olha, eu quero desconstruir isso, eu quero entender esse lado, eu quero estudar, então a gente estuda, a gente, enfim, a gente tem essas vivências em que a gente tem muita conversa. Eu acho que isso é o mais importante, é exatamente isso, cara. Por mais que você tenha se encontrado em algum canto, a gente sempre pode se desconstruir, sempre pode se reinventar, sempre pode mudar, porque nós somos livres para isso. E se a pessoa vive numa prisão e ela quer atrapalhar a vida dos outros, o problema é dela, nós vamos ser felizes e vamos viver a nossa verdade. É isso. Não foi tranquilo, né? Eu venho de uma família católica, mas era aquele católico que eles vão na missa todo domingo, tem aquele processo de levar os filhos para a missa todo domingo, fazer catequese, primeira comunhão, tem todo aquele processo. Na minha adolescência era o encontro dos grupos de orações, então também a gente teve uma vivência dentro disso também, né? Isso eu falo na minha casa, na minha família, mas eu estava incluída nisso também, né? Eu achava que as questões com Deus resolveriam os meus problemas comigo, resolveriam essas questões comigo. Então foi um processo muito demorado, porque eu tive que me aceitar primeiro como um rapaz gay. Então eu tive que me aceitar, mesmo dentro da minha família, ainda convivendo com eles, achando que eu era uma pessoa isolada do mundo, que só ia para a igreja e voltava para casa, e isolada do restante de todo o convívio social, porque eu me isolava mesmo. Eu me isolava. E aí um dia eu falei, não, eu sou assim, porque desde criança também eu tenho esse sentimento de que eu não era igual às outras pessoas. Eu realmente gostava de meninos, sempre gostei, desde muito pequena, né? E na época eu era pequeno, que era menino. E também mas na época questionei muito o que eu era, né? Eu realmente me via nos parâmetros das meninas, mas era coisas inquestionáveis dentro de casa, né? Quando eu vi a vivência da Roberta Close, que é um ícone para todos os LGBTs da década de 90, década de 80, 90, né? Mas ela era aquele padrão inatingível, inalcançável, né? Que ela era uma modelo, ela era linda, ela já tinha todos os traços femininos. Para mim, ela não chegou nem a tomar hormônio, ela se desenvolveu como mulher, mas ela era um menino, né? Ela conta na história dela que ela teve a vivência com um menino, depois ela precisou fazer a cirurgia, então ela foi uma referência para mim. Mesmo minha mãe fazendo tudo que ela tinha, o comentário de outras pessoas, olha, você precisa mudar, você precisa usar menos maquiagem. Minha mãe por anos usou cabelo curto para não ser pro bullying na escola, porque eu era diferente. Foi doloroso para mim, né? E se eu pudesse, talvez eu tivesse transicionado com os meus 15, 16 anos. Eu teria tomado hormônios, talvez, mas eu não tinha conhecimento, né? E eu acho que nessa época também não era bem mais preconceito, né? Então,
seria mais difícil para mim, porque eu já era uma pessoa isolada, né? Já me isolava bastante nessa época. Daí a minha transição também se deu um pouquinho mais tarde. Eu tive esse namoro que eu questionava muito, que eu não era esse rapaz que ele queria. E aí teve um contexto que ele mudou de cidade, questões de trabalho, cada um foi para um lado. E aí eu falei, ai, eu não estou feliz comigo, tá errado isso aqui. Eu esqueci de contar, nas minhas infâncias e todo esse meu processo de gostar de meninos, além de eu gostar dos meninos, eu sempre pedia, porque eu tenho essa vivência na religião, na minha espiritualidade, eu sempre pedia para Deus que eu queria ser mulher. Sempre, desde criança. Tinha natais e os anos novos que a gente comemorava. As viradas para mim seriam quando Deus iria me transformar, sabe? Eu ficava imaginando que seria, por exemplo, um presente do meu aniversário. Então, do dia 10 de maio ao dia 11 de maio, poderia ter sido transformada em mulher. Deus iria me conceder aquela graça, sabe? Então, pedidos e até muito mais já na fases adultas, de eu indo para a igreja, de eu me ajoelhando no Santíssimo Sacramento lá e falando, Deus, eu quero ser mulher. Quero que o Senhor me transforme em mulher, sabe? Para poder ser feliz, para aquilo que eu sentia dentro de mim, né? Porque era errado qualquer coisa que eu pudesse fazer para ser, né? Usar uma roupa, ou qualquer coisa, maquiagem, unha,